Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia. Tem bastante coisa pra gente informar pra vocês aqui. Tem membros aí da oposição dando alfinetadas aí na gestão do Jorge Salgado. Jorge Salgado ontem, após o jogo, também fez um pronunciamento na Vasco TV que deu uma picotada, uma engasgada toda, e aí o Vasco acabou tirando a coletiva e também o pronunciamento de Jorge Salgado do ar devido a problemas técnicos. Eu vou trazer para vocês aqui o pronunciamento na íntegra e vamos trazer também informações aí a respeito da questão do Zé Ricardo. Anderson Barros parece que ficou mais longe do Vasco. Ricardo Gomes continua ali próximo de ser anunciado. Então tem bastante coisa para a gente poder comentar nesse vídeo aqui. Então eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu venho com mais informações. Bom, galera, deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Segue a gente também lá no Instagram. E também quem não é inscrito ainda no Futebolaço Podcast, podcast do Dieguinho tá muito bacana, vários convidados da hora. Então você também já se inscreve lá, que tem muita resenha legal, tá bom? Bom, vamos falar agora aqui do departamento de futebol do Vasco. Primeiro, Anderson Barros. O Vasco estava esperando esse profissional decidir o seu futuro com o Palmeiras. É um nome predileto do Vasco para assumir a função. Porém, como o Palmeiras foi campeão da Libertadores no último sábado, a tendência, segundo os companheiros do Coluna Extra Futebol Coisa e Tal, é que o profissional continue lá em São Paulo. A Leila Pereira, que recentemente assumiu a presidência da equipe paulista, está satisfeita com o departamento de futebol. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores por 2 anos consecutivos e por isso eles não devem mexer no comando técnico do Palmeiras. O dirigente que tem contrato com o Palmeiras até o final do ano, a tendência agora é que ele renove até o final do ano que vem. Caso o Palmeiras tivesse perdido o título, a tendência era que Anderson Barros deixasse a equipe palmeirense. Então o Vasco vai ter que se mexer ao mercado e começar a ver a possibilidade de um novo profissional. Não é nada oficial ainda, o Palmeiras ainda não anunciou a renovação de contrato do Anderson Barros, mas a tendência, segundo o Extra, é que o profissional não fique por lá. O Vasco chegou a sondar sem fazer proposta o Alexandre Matos, que está em Boston, nos Estados Unidos, mas informalmente já vem até trabalhando para o Cruzeiro, falta assinatura de contrato. O Vasco moscou nessa situação e também perdeu o profissional. Então tem alguns nomes aí mais aleatórios, como por exemplo o Rodrigo Pastana, que aparecem no mercado. Sinceramente, acho que o Vasco vai acabar pegando um profissional sem muita bagagem e isso me preocupa demais. O Vasco precisa de um profissional de mão pesada, de mão firme, malandro de mercado, porque o Vasco tem dificuldades financeiras e o Vasco não pode errar. Então o Vasco tem que trabalhar muito bem nessa situação. E a meu ver, já começou trabalhando muito mal. Não fez muita questão do Alexandre Matos, está indo para o Cruzeiro, ficou aguardando a situação do Anderson Barros aí. O profissional deve ficar por lá. E o Vasco teve 3 semanas de antecedência para definir o futuro. Já tem equipe se montando para o ano de 2022. E o Vasco, que já está fora do campeonato há um bom tempo, não resolveu a situação aí no seu comando técnico. O próprio Cruzeiro já fez até contratação. Trouxe o zagueiro Maicon, carequinha, parece com o Kratos do Good of War. O zagueiro teve uma passagem muito marcante pela equipe do São Paulo. Então o Vasco está ficando para trás nesse momento. Eu vou trazer para vocês agora informações sobre Zé Ricardo e Ricardo Gomes, mas antes se liga, tá chegando já o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Você que quiser concorrer, é só clicar aqui ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar para o e-mail do canal, que tá aqui ó, na descrição do vídeo para você não copiar errado, futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. E o mais bacana, esse dinheiro é seu, ele fica lá disponível para você fazer suas apostas esportivas. Você pode fazer suas apostas aí em Brasileirão Série A, que está finalizando. Tem 3 rodadas ainda, mas nós temos aí rolando as ligas europeias. Vem para a 1xBet. A 1xBet é a parceira do canal Futebolaço. O link está aqui no primeiro comentário fixado.
Bom, o Zé Ricardo é o favorito para assumir o comando técnico do Vasco. Segundo os companheiros do Papo na Colina, ele e o Ricardo Gomes já são dados como 99% acertados com o Vasco. O Globoesporte.com fez uma matéria agora há pouquinho confirmando a informação dos companheiros do Papo na Colina. Zé Ricardo é o nome mais forte para poder ser o novo treinador do Vasco. Segundo o companheiro Lucas Pedrosa, ele vê com muito bons olhos essa vinda ao Vasco pelo seguinte fato de assumir a equipe no início de temporada. Muitas das vezes ele vinha pegando equipes aí já com um bonde andando, mas no Vasco ele terá essa possibilidade de assumir um trabalho ainda no começo da temporada. O profissional teve uma passagem muito marcante no Vasco entre 2017 e o começo do ano de 2018. Foi ele, inclusive, o treinador que arrancou com o Vasco no Brasileiro e levou o Vasco para a Libertadores. Libertadores essa que foi a última que o Vasco jogou no ano de 2018. Se o Anderson Barros viesse, eles iriam reeditar essa dobradinha que deu muito certo no Vasco no ano de 2017. Zé Ricardo tá resolvendo a sua vida lá no Catar, ele estava trabalhando no Qatar Esporte Clube e ele está retornando agora ao Brasil. Tem algumas pendências para serem resolvidas com a equipe árabe e tão logo ele está retornando ao Brasil, mas nesse momento ele é o nome mais forte para acertar com o Vasco. As negociações, inclusive, estão bem adiantadas e está sendo tocada pelo presidente Jorge Salgado. Dorival Júnior é o nome que ficou na mesa do Vasco, mas nesse momento o Zé Ricardo está mais adiantado. Qualquer atualização sobre a situação do Zé Ricardo eu trago para vocês aqui no canal. Ricardo Gomes é a mesma, já houve as conversas com a diretoria, todo mundo chegou num consenso de que o nome dele é muito bom. O Ricardo Gomes deu um depoimento, inclusive, aos companheiros do canal Atenção Vascaínos, que não vê nenhum problema o filho dele ser empresário de atleta e ter alguns jogadores no Vasco, como por exemplo o Ricardo Graça, mas ele deve sim ser anunciado como novo profissional do Vasco em breve. Ele deve chegar para a pasta de CEO/coordenador técnico, segundo informou o próprio Globoesporte.com. E bom, galera, vamos falar agora do pronunciamento do presidente Jorge Salgado. Ontem, após a derrota de 3-0 do Vasco para a equipe londrina, ele disse as seguintes palavras na Vasco TV. Hoje é um dia muito triste para todos nós. Realmente, esse ano foi um desastre para o futebol do Vasco. Quando começa o ano, a gente tem a possibilidade de realizar um bom trabalho. Mas no decorrer do ano, as coisas não foram dando certo e a gente termina o ano dando um vexame tremendo. Talvez tenha sido o pior ano da história do Vasco, no ponto de vista do futebol. Não vou falar de outras coisas, só de futebol. Pedir as minhas desculpas aos torcedores do Vasco. É a única coisa que eu posso dizer também é que a gente já começou a trabalhar para montar novamente futebol para o ano de 2022. Então, mais uma vez, dizer que compactuo com o sentimento do torcedor. E, infelizmente, é uma situação muito ruim. Vamos olhar para frente e ver o que podemos fazer para corrigir essa situação. Bom, algumas palavras chamam a atenção no discurso do presidente Jorge Salgado. Ele usa o termo desastre e também vexame tremendo. A única coisa que ficou ridícula aí no que ele disse foi o seguinte: talvez tenha sido o pior ano da história do Vasco. Não, presidente Jorge Salgado, não tem essa de talvez não. Foi disparado o pior ano da história do Vasco. E até aqui, o seu mandato são 3 anos, a gente só vai saber julgar o seu mandato por completo fechados 3 anos, a não ser que te impeachment antes, e inclusive a oposição se movimenta nesse sentido, e se as coisas continuarem do jeito que estão indo, eu não duvido que isso vá acontecer. A situação é a seguinte: o senhor vai se tornar o pior presidente da história do Vasco da Gama, conseguindo a façanha de ser pior do que o Alexandre Campelo, que foi um presidente mais impopular da história do Vasco, e está caminhando isso a situação para o seu colo. Enfim, vamos aguardar. Pelo menos ele fez um pedido de desculpas aí e reconheceu que o ano foi muito ruim. Mas palavras o vento leva e ainda assim é muito pouco, né, galera? A diretoria do Vasco tem muito aquele perfil socialzinho, prazer, enfim, a galera quer mais aquela coisa do sangue nos olhos, o povão, mas isso é personalidade. O presidente Jorge Salgado não tem esse perfil e aparentemente também as pessoas que o cercam. Falando ainda um pouco da parte política, o Júlio Brandt deu uma alfinetada no seu Instagram, a ex-vice-segunda presidente-geral da gestão do Alexandre Campelo também, a Sônia Andrade. Eu vou deixar com vocês o depoimento desses membros políticos do Vasco. A arrogância é a mãe da incompetência, publicou Júlio Brandt em seu Instagram. Já a ex-vice-presidente do Vasco,
Vasco, Sônia Andrade, disse o seguinte: será possível o Gigante da Colina perder por 3-0? O Londrina comemorando permanecer na Série B, enquanto o Vasco se acostumou a perder cada jogo. O perder se tornou uma rotina, um ato normal, fico perplexa. Diretoria, qual foi o nosso ganho no ano de 2021? Deixar o time na Série B? Desvalorizar a marca Vasco da Gama? Transformar o clube em empresa? Ora. Vou informar de forma clara e objetiva. Vou fazer campanha contra essa empreitada. Eu convivi de perto com essa base. Eles estão irreconhecíveis. Gostaria de saber qual será o planejamento para o ano de 2022. Sou sócia. Não esqueçam. Vou acompanhar de perto e vou cobrar. O Vasco não será uma história linda do passado. Somos força, somos história, somos resistência. Estou de olho. Torcida, vocês já se associaram? Pois a única forma de acabar com o curral eleitoral é o voto. Até o final de novembro, façam o dever de casa. Tristeza. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E claro, tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. Eu, qualquer momento, de volta vai, tamo junto, valeu, fui!